investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele foi indicado como o LinkedIn Top Voice número 1 no Brasil. E hoje tem uma legião de mais de 555 mil seguidores. Jornalista da era de ouro do impresso e do rádio, atuou nos principais grupos de mídia do país, como Globo, Estadão, Band e Jovem Pan. Empreendeu com uma agência de RP e, sempre muito inquieto, perdeu o encanto pelo negócio e resolveu virar a chave, passando a produzir conteúdo e respirar esta rede social noite e dia. Deu certo. Hoje, é um especialista em comunicação dos mais requisitados e está prestes, não percam, a lançar um livro sobre marca pessoal. Nosso entrevistado desta semana é Mark Tawil, jornalista, conselheiro, escritor, influenciador, palestrante profissional nas áreas de futuro do trabalho, futuro da comunicação, inteligência artificial e autoridade digital, evolução das marcas e sociedade 5.0, além de ser 4 vezes TEDx Speaker e mestre de cerimônia TEDx. Como se não bastasse, é instrutor oficial do LinkedIn Learning, com mais de 30 mil alunos treinados na plataforma, colunista de Época Negócios e da Eletromedia Out of Home, Master Expert do MBA em Comunicação Executiva da HSM University e LinkedIn Expert em Um Novo Mercado. Conversamos sobre sua trajetória no mundo das redações, as dores de empreender, sua jornada com o LinkedIn, o impacto da inteligência artificial no futuro da comunicação e a capacidade de se reinventar todos os dias sem nunca parar de aprender. Mark é um CEO da própria vida, da sua própria história, e, por isso, seu livro que vem por aí, com o lançamento marcado para o próximo ano, fica o spoiler, não poderia ter outro título. Seja sua própria marca. Confira agora os principais trechos da entrevista. Como é que você construiu uma carreira tão diversificada e o que te atraiu para esse universo da comunicação e da reputação de pessoas e empresas? Nos conta aí tua trajetória. Então, eu comecei no jornalismo. Eu não comecei cedo, mas comecei com 20 e poucos anos na Jovem Pan. Foi de 97 a 2000. Saí da Jovem Pan em 2000, fui para o Jornal da Tarde, fiquei 8 anos. Saí do Jornal da Tarde, fui na Band News FM 3 anos. E aí, 3 e 3, 6 e 8, 14. Depois de 14 anos, eu decidi empreender. E eu percebia que havia uma oportunidade ali, porque o que chegava de material para mim, e você vai lembrar, embora eu não queira falar da sua idade, nem da minha, mas a gente falava em house organ. Lembra disso? Que eram aqueles jornaizinhos que depois virou newsletter e tal. Com certeza lembro. Lembra? E vinha muito house organ feio. Vinha muito material impresso feio. Então, a minha primeira ideia foi trabalhar para criar esses jornais internos de empresa, porque eu sabia que o dinheiro estava na empresa. Então, em 2006, ainda no JT, eu criei paralelamente uma microagência chamada Dialog, D-I-A-L-O-O-G, Gmudo, e montei um site na época, e aí pensei, bom, daqui um ano e meio eu saio, vou viver disso. Só que aconteceu diferente, eu saí convidado para ir para a Band News FM, então eu tive que segurar um pouco esse projeto. E eu só dei vida a esse projeto em dezembro de 2010, quando eu realmente saí da Band News para empreender. E aí foi um universo novo. Eu estava muito motivado, porque eu ia ganhar o meu próprio dinheiro, e eu acho que quando você trabalha muito para os outros, você não tem tempo de ganhar dinheiro para si. Então, eu via o empreendedorismo naquela época como não um empreendedorismo de tábua de salvação, mas realmente alguma coisa gostosa de fazer. E foi assim por um bom tempo. Eu tive que me qualificar, eu não tinha qualificação, então fiz um MBA em gestão empresarial na FGV, comecei a sentar em mesas diferentes, comecei a falar em negociação, comecei a adquirir coisas que um jornalista de redação não tem. Como é que eu cuido de outras pessoas? Como é que eu compro papel higiênico? Como é que eu decido a precificar o meu trabalho? Tudo era novo. E eu fui, então, aprendendo, trabalhando. Era muito mais desejo que necessidade. E aquilo me motivou a criar algo que hoje eu levo comigo, que é a minha marca pessoal. Então, eu fiz muito isso com a agência. A agência durou mais ou menos 10 anos. E a gente foi número 1 Great Place to Work em 2019, número 1. A gente foi do Sistema B,
as 10 melhores empresas, inclusive do Sistema B, do ano de 2018. Então, eu entendia que, mesmo sendo um microcosmo, eu deveria pensar como gente grande. Mas eu, Mark, estava muito mais avançado digitalmente do que a própria agência. Estava mexendo com a minha reputação, porque eu trazia o cliente para dentro e eu não tinha uma agência como ele me via nas redes sociais. E eu já comecei a pensar em mudar. E quando eu comecei a pensar em mudar e começar a mexer em tudo isso, eu me dei conta de que eu realmente estava muito defasado. E começou a me angustiar. Então, eu não sabia muito o que fazer. Foi quando eu decidi pensar num projeto novo, que ia ser trabalhar minha própria marca. E em 2018, eu fui chamado para integrar o time da Rádio Globo como comentarista. Então, eu tinha 2 filhos pequenos, a Rádio Globo, a agência, e por conta do Top Voice de dezembro de 2016, eu comecei a fazer palestra e abraçar um pouco a minha marca pessoal. Então, em 2020, eu tive um trauma pessoal, né? O meu pai, ele morreu de Covid, a gente estava infectado. Eu já tinha mandado todos os colaboradores para casa, éramos em 6, e eu comecei a trabalhar um pouco à distância, querendo entender esse novo mundo, mas com a certeza de que muitas coisas já haviam se rompido. Quando eu decidi não mandar embora ninguém, e quando isso aconteceu, o que eu fiz foi, como é que eu faço para trabalhar minha própria marca? Que inclusive é o título do livro que eu vou lançar pela HarperCollins Brasil. Seja sua própria marca. Porque eu entendia que o mundo tinha mudado, a agência já tinha mudado, o mundo das agências já tinha mudado, né? Muitas delas simplesmente sumiram, foram tragadas, a publicidade mudou, a comunicação mudou, o conteúdo mudou, os influenciadores tinham mudado, tudo tinha mudado em questão de meses. E aí eu decidi abraçar minha marca pessoal e trabalhar isso de uma maneira, como é que eu posso dizer, autoral. Você construiu uma marca pessoal incrível, já deu aí o spoiler do lançamento do livro, que eu achei, na verdade, que até já estava aí, está no forno, né? Mas achei até que você já estava já com ele já circulando nas livrarias. Como é que você construiu uma marca pessoal tão poderosa e o quanto que ela tem sido importante nessa nova fase? Tem uma cartilha, já dando um spoiler aí do livro, de como construir uma marca pessoal tão forte? Que dicas que você nos dá, assim, para quem está começando essa jornada? A marca pessoal ela já existe, né? Todo mundo tem a sua, né? Exatamente. Mas a questão é que nem todo mundo trabalha de uma forma tão poderosa quanto você conseguiu trabalhar, e em tão pouco tempo, né? Assim, foi questão de 2 anos, 1 ano, você fez uma baita virada de chave, né? Que dicas que você dá para quem está se preocupando e olhando mais para isso agora? É engraçado porque eu não me vejo dessa forma, sabe? Eu acho que eu falho muito nessa questão de marca pessoal, e eu ainda falho muito em monetizar mais essa marca pessoal, ou monetizar diferente. Eu vejo gente que monetiza muito mais, por exemplo, com muito menos exposição. Você pode ter skills que lembrem o Barack Obama, você nunca vai ser o Barack Obama. Como você também nunca vai ser o Luiz Cláudio, e nem nunca o Mark. Então, acho que a primeira coisa que precisa ficar muito claro você precisa olhar para dentro. Né? O que você tem que só você tem. Por que eu estou reservando meu tempo para te dar uma entrevista que eu acredito no teu trabalho como conteudista, jornalista e comunicador, e pessoas que eu não dou entrevista? Então, eu acho que sabendo disso, eu comecei a procurar aquilo que me tornava único, ou pelo menos muito diferente dos outros. E aí eu comecei a abraçar algumas vulnerabilidades, entender que elas eram importantes, e comecei também a procurar extrair o melhor de mim. Tem muita gente também que abraça o valor errado. Ela é conhecida por ser uma pessoa brava. Ok, você pode, mas você fecha portas. Eu comecei a ver meus pontos fortes, o que eu poderia ter de melhor, comecei a entender o que me fazia diferente e comecei a apostar nisso. Até um ponto que no próprio livro eu chamo de um despertar de consciência, de sabedoria, que é quando você usa tudo isso para você impactar as pessoas. Então, o que eu vejo como dica para a marca? Acho que a primeira delas é se conhecer. E se conhecer mesmo, não é um papo de esotérico. É assim, o que te faz feliz? O que te dá gatilho? Quem são as pessoas que realmente vão te levar para um nível melhor? Estou dizendo um nível de business, tá? Estou dizendo um nível ser humano mesmo. Com quem você está andando, com quem você está fotografando, quem que te deixa tóxico, quem que te põe para baixo, quem que te valoriza, quem que te põe de escanteio. Então, acho que o autoconhecimento é a base. Um segundo ponto que eu vejo que é super importante
é a lei da ação. A gente fala muito da lei da atração. Aquela pessoa que realmente é um true influencer em inglês, é uma pessoa que tem o que dizer. Ela movimenta alguma coisa, alguém, um lugar, qualquer coisa. Mesmo que ela saiba 1% a mais que você, ela já te influencia. E eu sempre parti dessa premissa. Em vez de eu fazer um barulho na internet, que é muito legal, mas não paga boleto, até ajuda, mas não paga todos, o que eu estou oferecendo de verdade? Porque é o seguinte, Luiz, e se dá uma dor de barriga no algoritmo amanhã e eu perder minha conta do LinkedIn? Quem que eu sou? Entende? Eu sou uma pessoa que tem muitos números ou sou uma pessoa que realmente faz diferença na vida das pessoas? E ganha dinheiro com isso também, por que não? Então, percebendo isso, eu comecei a ampliar um pouco a minha visão do que é fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu fui me trabalhando para ser uma pessoa melhor para o mundo e não melhor do mundo, como a maioria é. E eu acho que isso talvez conecte. Então, tem, claro, um monte de variáveis. Tem a questão de descobrir meu ponto forte. Tem a questão de estar na hora certa, no lugar certo e com as conversas certas. Aproveitar esse conhecimento. Conectar pessoas legais, porque elas lembram de você. Eu acho que trazer assuntos que sejam assuntos pensados, porque muita gente posta sem pensar. Ou seja, você fala, mesmo que você mude de ideia, você justifica, mas normalmente você tem ali uma coerência que você acompanha a pessoa. Ela não sai muito daquilo. E se você tem, eu acho que um DNA, aí sim, aquilo que você falou, de inovação, ou seja, não é aquela história monotônica, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo estilo, e não se atualizar, e não, entendeu? Acho que por tudo isso, mais um braço muito forte que veio comigo desde 2018, de abraçar algumas causas, dentre elas a negritude e pessoas com deficiência, que eu acho que me abriu também muita porta, eu consegui enxergar muita coisa que eu não enxergava. Eu acho que esse caldo, talvez, me distingua do jornalista de redação, ou também me distingua do cara do marketing digital, ou também me distingua do especialista em comunicação, que eu acho que é um caldo que vem com muitas coisas diferentes. Mas, de novo, todo mundo é interessante, só que as pessoas não usam isso porque não querem, ou porque têm vergonha, ou porque nem sabem como usar. Então, acho que tem um ponto aqui de querer também, de se testar, de perder um pouco o medo, de você entender que o mundo mudou, né? Que a carreira já não é mais a carreira como foi. Então, tem muitas variáveis, assim, que, de novo, é muito mais ação e transpiração do que inspiração. Eu costumo dizer que as marcas de negócios, de produtos, elas também têm alma, né? Sim, Mas a marca pessoal, ela é única, como você sim. diz, né? Então, realmente eu acho muito difícil você ter uma fórmula pronta quando você está construindo uma marca que é fruto da experiência, da vivência, da jornada de um ser humano, né? Então, realmente você tem que se atirar e testar. Mas eu achei legal que você trouxe algumas premissas que parecem que são óbvias, mas que muita gente esquece, que é o respeito, que é autenticidade, que é autoconhecimento, que networking se trata de troca, não é só vinde a mim, né? Então é importante você saber com quem você anda e ajudar as pessoas que andam com você para que você também possa ser ajudado. Você trouxe N pontos aí que depois na transcrição da entrevista a gente vai poder evidenciar um pouco mais. Agora, o LinkedIn, né, você falou aí e me deu um pânico, né? Eu fiquei imaginando um pesadelo de um dia acordar e o LinkedIn ter ido para o espaço, né? Mas ele teve um papel bastante importante nessa tua jornada. Hoje você está aí com mais de 553 mil seguidores, né? Hoje você é instrutor do LinkedIn, há quase 2 anos você se tornou instrutor do LinkedIn. Como é que foi essa tua história com a rede, né? Como é que o LinkedIn impactou e transformou a tua vida? É inegável que o LinkedIn mudou minha vida. Ponto. E eu tive a sorte de ser escolhido um LinkedIn Top Voices em 2016, quando eu já tinha 43 anos. E o LinkedIn me deu a oportunidade de eu ser autoral. Quando eu trabalhava nos veículos, eu tinha o sobrenome do veículo. Quando eu fui ter minha agência, eu fazia um trabalho genérico, porque quem aparecia era o cliente, e por mais que eu fizesse um ótimo trabalho, era para um cliente que ia usar aquilo
que meramente a me citar. Sempre gostei do lado de deixar a minha impressão, né? De deixar meu texto, de deixar a minha visão, de deixar minha observação. Eu acho que isso que diferencia as pessoas cada vez mais. Hoje, então, nem se fala, né? Você assina um jornal porque tem a opinião. Se você assinar pela notícia, você não precisa mais assinar, como era antigamente. Então, acho que o que diferencia uma pessoa da outra é a opinião, é a postura. Sempre achei. E eu sentia que no meu trabalho de agência, eu tinha cada vez menos opinião. Porque você tem que ouvir o cliente, porque você tem que dividir. E aí, minha ex-mulher, então minha mulher, me perguntou por que eu não escrevia no LinkedIn. E escrevi um artigo em 2016, um artigo sobre otimismo nos negócios. Eu acordei no dia seguinte, escrevi, postei, na época tinha uma página chamada Pulse, e ele tinha sido destacado pelos editores, e tinha 3 mil visualizações, que para mim era muita coisa. E ali eu percebi que tinha algo diferente, que eu poderia ser o Mark Tawil, finalmente, e não o Mark de algum lugar. Meu nome e meu sobrenome finalmente tinham tocado alguém com a minha história. Escrevi um outro na semana seguinte. E aquele artigo que era sobre pontualidade, ele fez a minha história lá dentro inicial, porque ele foi para 500 mil de pessoas. Hoje ele tem 3 milhões, porque na época o artigo tinha a métrica do post de hoje. Foi o artigo mais lido do mundo, mesmo sendo em português naquela semana. E aquilo mudou minha perspectiva sobre o LinkedIn. Então eu comecei de verdade a respirar LinkedIn. E aí toda semana, eu devo ter escrito uns 50 artigos. Muitas vezes eles foram valorizados. E em 2016, em dezembro, vieram me avisar o Guilherme Odri e o Rodrigo Brancatelli, que tinha uma lista chamada Top Voice, que estava estreando no Brasil. Saiu a lista, eu fui número 1. Eu nunca tinha sido número 1 de nada. Então, para mim, foi muito legal. Deixa eu pensar, você virou o verified person do thread. Não era nada. Era muito legal, mas não era nada. Só que em 2017, começou a ter uma espécie de uma revolta contra os top voices e contra o próprio LinkedIn. Gente que não tinha entrado na lista começou a atacar o LinkedIn, dizendo que era um absurdo que tivesse uma lista, que era preocupante, por que a gente foi escolhido. E aquilo nos deu mais visibilidade, por incrível que pareça. Em 2017 não teve lista, só teve em 2018. E aquilo a gente ficou, então, aparecendo ou sendo fritado em fogo brando. E deu muita visibilidade para a gente. E aí começou um movimento da gente ser chamado para uma pauta ou outra, para fazer um comentário aqui e ali, E olha, eu só recebi o selo agora em 2023. E na época teve um boom de seguidor. Eu comecei a aparecer para empresas, então comecei a dar palestra, que era uma coisa que eu não fazia. Eu virei mestre de cerimônias, que era uma coisa que eu não fazia. Eu fechei public post, que era uma coisa que eu não fazia. Enfim, eu mudei completamente a minha vida e a maneira como eu me exponho. E comecei a perceber, e aí foi graças a uma conversa com o Ricardo Amorim, do tamanho da responsabilidade que estava nascendo ali. Então, eu realmente tinha uma voz, e era uma voz que poderia causar coisas legais, provocar coisas boas, mas também sofrimento e também prejuízo para mim e para os outros. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Então eu tomo muito cuidado, desde aquele dia, para eu pensar muito antes de escrever. Né? Porque se eu falo mal de alguém ou de uma empresa em benefício próprio, fui num restaurante tal, fui maltratado. Que outro restaurante que vai me contratar? Né? Se eu falo mal de alguém, exponho alguém gratuitamente para falar mal daquela pessoa, quem são as conexões que a partir dali printaram e mandaram para o WhatsApp e nunca mais vão me contratar? Então eu tomo muito cuidado. Eu já errei muito, especialmente no viés político, de ter dado a minha opinião. Já errei de ter criticado algumas questões. Já errei de ter revidado para hater de uma maneira que não foi boa. Mas eu também aprendi muito com isso. Mas uma coisa que é legal o diálogo mudou muito, né, Luiz? Assim, a gente tem outras gerações hoje em dia. E se tua filha ou qualquer geração Z tiver no LinkedIn, a conversa é outra. É outro approach, é outra vivência, é outra linguagem. Então, assim, você tem que falar através de meme, você tem que falar através de emoji, tem humor, coisas que não tinha 6 anos atrás ou 7. Então, acho que eu fui me adaptando a isso também. Tem uma questão que eu sempre trago com meus clientes na People2Biz, que no caso dos business influencers,
você não está ali necessariamente para fazer public post, até aconteceu com você, né? Mas o public post normalmente acontece com aquele influenciador que é o cara que está no Instagram, que é o cara que fala sobre sexo, relacionamento, games, enfim, temas de entretenimento, comportamento, coisa do tipo, né? Até hoje a gente vê aí uma tendência de os business influencers começarem a ser mais requisitados para public posts e tal. Mas eu costumo dizer para eles que é o seguinte: não importa se o seu post alcançou 100 mil pessoas, teve 100 mil reações. Se ele teve 500 reações ou 100 reações, e dentro dessas 100 reações você conseguiu conversar, dialogar com as pessoas que estão dentro do teu universo de interesse, é isso que no final do dia importa, né? É muito mais do que você ter um altíssimo engajamento. É lógico que o altíssimo engajamento, ele te dá palco, ele te distribui, ele te torna mais visível. Mas o que essas pessoas estão trazendo de efetivo para a tua carreira, além de deixar um like no teu post? Então, tem um pouco isso muito, né, do ego, né, de inflar o ego. Olha, eu estou tendo aqui uma baita repercussão. Mas eu digo sempre, gente, o importante é que conexões você está fazendo e o que essas conexões estão te trazendo efetivamente para a tua carreira, para o teu negócio, para o teu momento, né? Mas eu queria aproveitar um pouquinho para a nossa audiência, que é uma audiência do LinkedIn, da tua experiência na parte de conteúdo, né? Você escreve sobre temas muito diversos, sobre assuntos muito diversos hoje. Tem um post em particular que está em destaque, você falou também da questão da diversidade, da negritude, das pessoas com deficiência, mas tem um post que está em destaque, aliás, baita engajamento, mas nada perto aí do artigo sobre pontualidade e que você trouxe, que é um post que você publicou há mais ou menos uns 2 anos, que chegou a quase 96 mil reações, mais de 1.700 comentários, mais de 2.200 compartilhamentos, que foi um post sobre o cantor Thiaguinho, negro, ter sido incluso na lista de bilionários da Forbes. Mas existe um caminho para você criar um post que chegue a um alcance tão incrível? O que é mais importante, o conteúdo ou os algoritmos? A distribuição eu continuo achando que é muito ruim, infelizmente, mesmo tendo meu número de seguidores. Então, isso é um ponto. Mas eu acho que o conteúdo mudou e eu acho que a minha visão sobre isso também mudou. É melhor você ter 30 curtidas e fechar um cliente de mentoria, de palestra, de, enfim, preparação para oratório, qualquer outra coisa, do que ter 5 mil curtidas e realmente não dá nada. Eu acho que o Thiaguinho é um ponto fora da curva. Primeiro que eu não escuto o Thiaguinho, eu não conheço uma música do Thiaguinho. Mas, e segundo que é uma matéria da Forbes que eu citei. Só que eu acho que tudo chamou atenção, né? Ele é um cara muito carismático, é um empreendedor negro, o LinkedIn ainda é uma rede branca, por incrível que pareça, mas mudou muito. Acho que tem uma questão ali das pessoas verem ele como não viam, como um empreendedor e não apenas um cantor. Então acho que houve uma convergência ali, meio maluca, porque foram 2 milhões de visualizações. Eu também não esperava. Por outro lado, eu acho que tem uma questão assim, de que as pessoas também não querem mais só falar sobre o trabalho clássico e da maneira como era falado. Elas querem encontrar outros lados, elas querem ver outros tipos de texto, elas querem abraçar outros tipos de causa, elas querem ter outro tipo de insight e ver um pouco do bastidor também. Primeiro da pontualidade, que é um assunto óbvio, mas está ali. Teve um outro da Jojo Todinho, foi um dos mais, quando eu falei que ela tinha coerência. As pessoas piraram. Então eu tive um hater e lover na mesma medida, mas eu tive, que é reality show. Marcos Mion voltando para a Globo, que no final das contas é trabalho também. E agora eu vejo que tem uma predileção para pequenos vídeos, né? Vídeos mesmo do dia a dia que a gente recebe até no WhatsApp, mas com histórias que tocam. Eu acho que hoje as pessoas gostam de frases de motivação, de impacto, porque, de novo, tá tudo tão misturado, o trabalho e o dia a dia, que essa fórmula da gente fazer um post, eu estive, eu fiz, eu faço, tá ficando ultrapassada. Então, eu vejo hoje um engajamento de maior qualidade, eu vejo hoje uma visão minha do que eu quero postar e como é que eu quero ser percebido, né? Mesmo quando eu posto um vídeo, é um vídeo que tem a ver comigo, e não um vídeo de WhatsApp qualquer. Porque, de novo, se a gente está falando de uma rede B2B, mais pessoas lendo a minha mensagem, são mais pessoas que vão acabar olhando para mim como alguém que pode vender alguma coisa. E também pode ser uma oportunidade de eu fazer negócio, por que não? É uma rede B2B, então eu sinto falta disso. Claramente a distribuição impacta, né, nesse engajamento.
Mas você concorda comigo que o conteúdo ele é tão relevante que às vezes mesmo o algoritmo não consegue fazer com que ele flop, para usar um termo aí da moçada? Você acha que Sim. não é possível, às vezes, você fazer um conteúdo que ele acaba tocando tanto o coração das pessoas que, de alguma forma, ele acaba viralizando? A gente percebe que uma coisa dá certo, começa a postar nela. Então você vai ver muita gente que vive de frase feita, que elas dão milhares de curtidas. Mas será que eu vou contratar alguém que só faz frase feita? Entende o que eu estou falando? Então a gente se apaixona pela fórmula vitoriosa. E isso pode ser um grande problema quando você tem outras coisas para falar. Então, ao meu ver, tem que ter um equilíbrio que demonstre para as pessoas que você é mais que aquilo, mas também que seja você. Eu acho que um grande problema do TikTok, por exemplo, inicial, foi ter pessoas que nunca dançaram numa festa, mas iam lá na frente da tela dançar. E aí soa falso. O LinkedIn tem um pouco disso. Cada usuário tem um universo. E tateando e tentando, ele vai trazendo outras histórias que podem criar rapport. É isso aí. Autenticidade é tudo, né, nessa jornada. Na sua apresentação aí no LinkedIn, você disse que saber se comunicar é a habilidade mais importante nesse século. Sim, Por quê? Que mudanças que você vem percebendo que estão perfeito. impactando e transformando a indústria da comunicação? Você trabalhou em redações de jornais, impresso, em rádio, né, em tempos mais analógicos. Como é que você acha que a inteligência artificial está transformando essa indústria? Quais são as tendências? Como é que você está olhando aí o futuro da comunicação? 90% dos problemas que aconteciam passavam pela comunicação em algum momento. Se você tem uma equipe que não se fala, você vai ter problemas dentro da equipe e que em algum momento essa cozinha vai vazar. O prato vai chegar torto para o cliente vai perceber, a entrega é ruim. Se você tem uma equipe que se comunica muito bem, mas vende muito mal, ou seja, não se comunica da porta para fora, você não vai vender um produto que pode ser ótimo. Se você comunica muito bem, vende muito bem, mas não tem um pós-venda, você não sabe se relacionar, você não sabe nutrir a comunicação para que as pessoas voltem, você não se atualiza, você não muda. Se você se comunica mal internamente, você vai ter problemas de assédio, você vai ter problemas de briga, você vai ter problemas de vazar a cultura da empresa e ninguém vai querer trabalhar lá. Você vai ter problemas de pessoas postarem o que não devem, e aí você vai ter um enxame de crise para resolver. Então, tem muitas variáveis que passam pela comunicação e as pessoas não se dão conta. Acho que o grande problema da comunicação é a falta de métrica, né? Ah, eu apareci e você vai saber falar melhor que eu. No valor econômico, maravilha. Quantos clientes você teve por causa disso? Não sei te dizer. E o marketing digital, muito sabiamente, conseguiu isso. Então, eu tenho 500 aparições, 200 conversões, 33 vendas. Ele tem essa metrificação, esse rastro. A comunicação não tem. Ela é muito subjetiva. Quem se comunica melhor? Eu ou você? Não sei, talvez você esteja vendendo 3 vezes mais que eu. E aí, quem se comunica melhor? Então, acho que tem tudo isso para a gente pensar. Né? O que é comunicar, o que não é, o que faz, o que não faz. Tudo isso faz com que eu veja a comunicação como um setor estratégico com o oceano azul para ser trabalhado. Aí você vai me dizer, tá bom, mas está puxando a sardinha para o teu lado. Então, vamos para os números. Se você vir o LinkedIn e as grandes pesquisas, para não dizer todas, mas a maioria delas coloca a comunicação como top 3 das questões. Você tem hoje uma explosão no número de CEOs influenciadores, ou seja, CEOs que vendem suas próprias empresas, ou que aparecem na linha de frente e comunicam melhor que ninguém, e a partir disso as empresas aparecem muito bem, e você cria um carisma pela empresa. Aconteceu com o Steve Jobs, mas acontece com o Thiago Magalhães, da Regus, acontece com o Rony, da Reserva, acontece com o Benchimol, da XP. Então, você vai ter pessoas que dão rosto para empresas e que fazem a diferença. E aí você começa a entender, você fala, bom, isso dá dinheiro, ou isso reverte, ou isso melhora a reputação, ou isso blinda a empresa para isso ou para aquilo, ou isso cria um rapport mais humanizado. A Nike não tem rosto, ela tem tênis, mas ela coloca esportistas. Então eu vejo que tem tudo isso, todo esse caldo faz com que a gente olhe para a comunicação como algo cada vez mais estratégico e importante para você. Eu sempre repito o mantra que quem faz negócio
né? O Gustavo Caetano me disse, numa entrevista que eu fiz aqui também para essa newsletter, que pessoas fazem negócios com pessoas. E eu respondi a ele, quem assina contrato não é CNPJ, quem assina contrato é sempre um CPF. Né? E você trouxe dentro dessa minha pergunta muito a importância do fortalecimento da marca do C-Level, da marca pessoal, da autoridade, né, do reconhecimento, da reputação dele como uma forma de alavancar negócios. Né? E a semente da People2Biz, outro dia até escrevi num post do diretor-geral do LinkedIn no Brasil, o Milton, né? Milton Beck. O Milton Beck, que você também comentou esse post, sim. contando que justamente a semente da People2Biz foi quando o Romero Rodrigues, que é meu cliente há mais de 20 anos, me desafiou a comunicar para a imprensa que ele estava saindo do Buscapé, mas ele não queria dar uma entrevista, porque ele tinha a má notícia para dar, que era a saída dele do Buscapé, mas ele não podia dizer que ele estava indo para Redpoint. E eu falei para ele, dá uma exclusiva para o Valor, para a Exame, né, como assessor de imprensa com mais de 30 anos de assessoria, os outros vão ficar meio chateados porque você deu o furo para alguém, né, a exclusiva para alguém, mas, cara, você saindo do Buscapé, todo mundo vai ter que noticiar. E o Rodrigo Brancatelli tinha me ligado justamente para convidar o Romero para ser um dos primeiros 5 top voices do projeto Pulse, que você também já mencionou nessa entrevista. E eu já tinha comentado isso com o Romero, ele falou, legal, bacana, eu já fazia o ghostwriting de alguns artigos com ele, eu publicava artigos. Aí ele voltou para mim, poucos dias depois, ele falou, cara, e se meu primeiro artigo no LinkedIn fosse justamente eu contando a minha jornada no Buscapé, dizendo que eu vou... Romero, tu é foda, né, para falar o português claro, né? E é um querido. Você que trouxe a estratégia que eu, que sou o seu cara de comunicação, deveria dar. Publicamos o artigo, eu avisei o Brancatelli ficou maluco, porque falou, caramba, o primeiro artigo do cara é ele dizendo que ele está saindo do Buscapé. E aí começou, revista Exame, Romero Rodrigues anuncia saída do Buscapé em artigo no LinkedIn. Se você buscar aí, é esse o título que tem até hoje. Ele não deu uma entrevista, várias publicações fizeram copy-paste de trechos do artigo dele, e a notícia... E foi quando me caiu a ficha. Eu falei, cara, esse cara, o Romero, assim como qualquer outro executivo ou qualquer pessoa, tem hoje voz, né, tem poder de voz, de usar o seu próprio canal, a sua própria voz, para se relacionar e comunicar suas mensagens para os teus stakeholders, para os teus públicos. Né? O que você está vendo aí para o futuro da comunicação, a chegada da inteligência artificial, o que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Ninguém impactou mais a comunicação do que a inteligência artificial até agora, pelo menos nos últimos 10 anos. Nada impactou mais. E o jornalista e o comunicador como um todo, e quem trabalha com comunicação, ainda olha para isso com medo de ser substituído. Você não vai ser substituído pelo robô, mas você vai ser substituído por quem entende mais de robô do que você. Comunicar é arte, ferramenta é tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que vem por aí é difícil de mencionar. Todos nós somos os nossos canais e redes sociais. A gente tem a oportunidade de usar a tecnologia para ter um brainstorm melhor, para ter ideias mais inovadoras, para fazer melhores perguntas e para ser mais ágil, né, num mundo que demanda isso. Talvez até mais produtivo, sem trabalhar tanto, sem quebrar tanto a cabeça. Então, eu acho que existe uma mudança de paradigma dos grandes grupos migrarem para pessoas. A gente tem a economia criativa, economies creators lá, creators economy, que vai ser cada vez mais robusta. A gente vai ter uma explosão de realidades imersivas daqui para frente, que vão também mexer com a comunicação. Então, eu vejo que o diálogo, a comunicação vai andar de mãos dadas com a tecnologia. E se a gente souber usar isso ao nosso favor, todo mundo sai ganhando. Quem tem medo, quem não quer, quem está refratário, infelizmente vai ficar pelo meio do caminho. Porque a mudança de paradigma que está acontecendo agora, ela é democrática, ela está acontecendo, não é o futuro do trabalho, ela é o presente do trabalho, e quanto antes você olhar para isso de uma maneira generosa e, acima de tudo, inteligente, antes você vai sair talvez até desse medo, dessa nuvem que te assombra, que ela não é uma nuvem de assombro. Existe um dia lindo lá fora com muitas mudanças, e se você souber abraçar, você tem inúmeras possibilidades que você não teria 10 anos atrás. Quando eu estava no jornalismo, eu tinha 5 jornais, 6 redes de televisão, 4 rádios para poder trabalhar. Hoje, você pode criar o teu próprio jornal, você pode criar a tua televisão, você pode criar o teu canal. Então, vai tudo de você. É muito mais sobre você
do que sobre a tecnologia. A gente, inclusive, tem visto, de uns tempos para cá, um movimento forte do jornalismo independente, né? Gente que trabalhou em redação, como foi o seu caso, criando seus próprios veículos. Maravilhoso, mas ainda assim, a fórmula não muda. A fórmula é a mesma. Você tem uma redação independente, mas é uma redação. Escuta, para fechar, deixando aí 2 minutos, você tinha falado lá atrás sobre o teu novo momento, o teu futuro. Que recado você deixa aí sobre esse... Tá emergindo aí um novo Mark, Will, o que a gente pode esperar aí dos teus próximos passos? Eu estou abrindo todo o meu networking para conversar, além dos recortes com os quais eu já conversava, pessoas com deficiência, mudança de gênero, negritude, pessoas das comunidades, né? Eu acho que tem uma mudança etária vindo, muito forte. E eu não estou dizendo isso do ponto de vista de etarismo, do ponto de vista negativo. Pelo contrário, eu estou dizendo de eu me abrir para pessoas mais novas para respirar esse ar. Outro dia eu vi até queria te sugerir para você entrevistar ele também, o Mick Jagger, falando o seguinte, que ele só ficou novo desse jeito aos 80 anos, porque ele está o tempo todo conversando com gente mais nova. Não que as pessoas da minha idade ou mais velhas não sejam interessantes, óbvio que são, mas eu acho que esse frescor da gente o tempo todo também, conversar para essas pessoas e não olhar para as novas gerações com um olhar de deboche, de mimimi, ou de, eu não vou aprender nada, muito pelo contrário, eu acho que esse é o frescor da vida. Então eu tenho me aberto nos últimos anos a entender, a trabalhar, a dialogar, a respirar esses ares de outras gerações. Isso tem me feito um bem danado. Então eu não tenho como te dizer o que vem por aí. Mas uma coisa eu vou te falar, eu estou me preparando para isso. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.